Hi, how are things? Olá a todos, here's Teacher Cláudia Borges e nós vamos agora conferir o nosso conteúdo de hoje. E essa é a aula 27, o objeto de conhecimento é leitura de textos digitais para estudo. O detalhamento, segurança e privacidade na internet, informações conflitantes sobre um tema de pesquisa, características específicas que diferenciam fontes confiáveis de fontes não confiáveis de pesquisa. Bem, então fiquem bem atentos e vamos começar. Bem, então vocês podem aqui acompanhar junto comigo esta imagem, não é? Tem algo aqui escrito, né, nesse teclado, e as palavras são fake news. E aí, lembra alguma coisa essa palavra, fake news? Com certeza vocês já devem ter visto algo relacionado a isso, não é? Alguma palavra relacionada a este tópico, não é verdade? Então, ela, olha só, observe que está em destaque, né? Fake news. A gente já ouviu falar muito dessas palavras, mas vocês sabem me dizer qual o significado exato delas? O que elas querem dizer? Né? Qual é a ideia delas? Então, vamos dar uma conferida aqui comigo. Bem, então olha só. What are fake news? O que são as fake news? Então, o termo vem da onde? Vem do inglês, primeiro a palavra fake, que significa falso ou falsa, ok? Então, fake significa essas palavras, né? Falso ou falsa, right? E ainda a palavra news, que significa notícias, ok? Então, dessa forma, em português, significa o quê? Notícias falsas, né? Fake news. Então, por isso que vocês ouviram bastante essas palavras, né? Por aí sendo disseminadas, sendo espalhadas, certo? Então, porque a gente acabou tomando posse dessas palavras aí e já sabendo o significado dela, né? Que são notícias falsas. Bem, o que mais que nós temos sobre fake news? Então, são informações falsas que viralizam entre a população como se ela fosse o quê? Como se ela fosse uma verdade, certo? Então, como a gente sabe, com esse uso intenso da internet que nós temos tido, né, atualmente, ainda mais depois dessa pandemia, então as notícias vão se espalhando mais rapidamente. Então, nem sempre essas notícias que a gente recebe por aí, elas são verdadeiras, né? Então, pode acontecer de algumas pessoas, né, com má intenção, com má índole, realmente vai espalhando essas informações falsas, certo? E ainda essas pessoas perderam o costume de verificar as fontes de uma notícia. Então, é importantíssimo quando você pega uma informação, né? Ela está com uma informação meio, né, muito chamativa, né, muito divergente da realidade, então você já suspeita, né, alguma coisa com fake news. Então, em geral, quando algo é publicado automaticamente, centenas de pessoas já compartilham, né, automático, isso é automático, vai passando um para o outro, né? Então, as pessoas não costumam fazer o quê? Não costumam checar de onde veio aquela notícia, se aquela notícia é verdadeira ou não, ok? Então, vocês puderam acompanhar um pouquinho sobre as fake news. E por falar em fake news, a gente vai trabalhar um pouquinho desse assunto hoje, e eu quero que vocês acompanhem comigo um pouquinho sobre ele. Bem, neste meu assunto de hoje sobre fake news, a gente vai abordar este conteúdo com base em algumas atividades relacionadas às estratégias de leitura. Então, vamos dar um zoom aqui na nossa informação. Então, nós temos aqui, ó, fake news, hints to find reliable info. Então, o que a gente vai ver hoje? Hints são dicas. Dicas para descobrir, né, as informações e fontes confiáveis, certo? Para a gente poder explorar esse assunto hoje, os textos que a gente vai ver,
Nós vamos trabalhar com Reading Comprehension, né? O que é? Compreensão de leitura, certo? Estratégias de leitura. E quais são as estratégias que nós vamos ver? Acompanhe aqui. A primeira é Prediction. Nós já trabalhamos esse assunto aqui com vocês. O que é Prediction? Quando a gente observa a imagem de um texto, ou somente o título, ou o subtítulo, né? E você já imagina o que vem a seguir, né? Ou você fazer uma previsão do que você vai encontrar lá na frente. Esta é a Prediction. É uma estratégia de leitura muito importante, porque você conta com seu conhecimento de mundo, com as coisas que você já conhece, para poder prever o que vem a seguir no texto que vai ser apresentado. Que estratégia mais nós trabalharemos? Nós trabalharemos com keywords. O que são as keywords? Palavras-chave. Se você está trabalhando com um texto sobre fake news, que palavras você vai encontrar nesse texto? Com certeza você vai ver várias vezes a palavra fake, ou a palavra news, ou a palavra verdadeiro, ou a palavra falso, certo? Coisas e palavras relacionadas ao assunto principal. Então, essas são as palavras-chave que a gente chama em inglês de keywords, ok? O que mais que nós vamos observar no nosso texto? Cognate words. Lembram-se quais são os cognate words? São nossas amigas, ok? Não esqueçam delas, certo? Por que nós somos nossas amigas? Porque as cognate words, elas são palavras parecidas com a nossa língua portuguesa. Além de parecerem na forma escrita, ela também tem o mesmo significado. Por exemplo, a palavra independent. Independent. Então, se eu for traduzi-la para o português, eu vou dizer, a tradução é independente, ok? Então, só o finalzinho que é um pouquinho diferente, mas praticamente a palavra toda é igual como a gente escreve em português. E a tradução também é igual, ok? Independente, ok? Então, a gente chama de cognate words, palavras cognatas. Mas cuidado! Assim como a gente tem a palavra cognata, né, que é igualzinha, a gente tem as falsas também, como a gente tem as fake news, ok? Tomem cuidado, fiquem alerta, right? Então, vamos dar uma olhada no nosso texto para a gente trabalhar um pouco dessas estratégias de leitura. Acompanhem. Bem, então olha só. Agora vocês vão começar aqui junto comigo a relembrar as estratégias que nós vimos, certo? Que foi as estratégias de leitura. Por exemplo, aqui nesse nosso primeiro texto, ó, vocês vão ver um texto sobre este assunto, ok? E vocês estão observando aqui esta imagem. Bom, se você só viu essa imagem, o que você já imagina que vem nesse texto? Então, no caso aqui, eu tenho várias palavras que se repetem, que é a mesma, que é a palavra fake news. Eu tenho o quê? Uma lupa, não é? Que a pessoa aproxima. Para que serve a lupa? Para a gente ver, para enxergar melhor as coisas que estão pequenininhas ali, não é isso? Então, elas ampliam, a gente enxerga melhor. Então, se você vê essa imagem de um texto que a gente vai ver ali na frente, o que você imagina que você vai encontrar? Bom, se você já sabe o que é fake news, você já imagina, vai trabalhar alguma coisa sobre fake news. Como a gente está vendo essa lupa aqui na imagem, né? A pessoa vai observar melhor o que são fake news, ou é a definição, ou é algo relacionado a fake news. Então, o que a gente está fazendo, né? A gente está fazendo uma estratégia de leitura, a gente vai já ver qual é. Acompanhe a próxima dica aqui desse texto. A próxima dica aqui é o título dele. O título diz o seguinte, ó, How to Spot Fake News. Então, olha só, mais uma vez a palavra fake news aparece, né? Na imagem ela todinha aparece fake news. Agora no título aparece novamente. E tem lá na frente escrito, né? How to Spot. Bem, essas palavras você não conhece, não é? Mas no decorrer do texto você vai descobrir o que significa esse How to Spot, certo? Então, o que a gente acabou de fazer quando a gente leu o título, leu, né, fez essa leitura da imagem? Vamos ver qual foi a estratégia? Eu tenho certeza que vocês já sabem qual é. Vamos ver aqui comigo.
Isso mesmo, a gente acabou de fazer a estratégia de prediction. Você fez uma previsão do que você vai encontrar nesse texto aqui, certo? Então, a gente apresentou para vocês a imagem do texto, o título, e agora a gente vai trabalhar um pouquinho mais o texto em si. E a gente vai ver uma outra estratégia de leitura, certo? Acompanhe comigo, então. Então, nesse texto diz o seguinte aí, ó. How to spot fake news. How to spot fake news. Vocês puderam observar que a palavra fake news, ela aparece várias vezes, não é? Lá naquela imagem e agora aqui no título, certo? Será que a gente consegue encontrar palavras relacionadas a fake news? Vamos observar aqui comigo? Então, vamos aqui na primeira linha, né? Olha só, já encontramos uma que é a palavra online. A gente não está sempre utilizando o celular ou o computador para encontrar as informações que a gente precisa? Então, a palavra online se relaciona também a fake news, né? Principalmente no WhatsApp, né? A gente recebe muitas informações, muitas mensagens, né? Então tem que estar conectado, tem que estar online para receber essas informações, ok? Olha aqui, bombarded by pictures, articles, links and videos. Olha aqui, palavra links, não é? Que aparecem bastante quando a gente recebe fake news, videos, certo? Também está relacionado a fake news, não é isso? Porque a gente recebe também vídeos que vão espalhando notícias falsas, certo? Como a gente está falando de história, também a palavra story se relaciona a fake news, né? Sempre tem uma história ali por trás, ok? Além de story, você tem a palavra no plural stories, ok? Olha só mais uma outra palavra relacionada ao assunto, que é a palavra true. Lembra de true ou false? Verdadeiro ou falso? Então, ali está true, ó, que é a palavra verdadeiro, ok? Information, também posso marcar como uma palavra relacionada ao assunto principal, ok? Novamente a palavra stories. Olha aqui a palavra circulate, né? Que circula. Essas histórias vão circulando, vão sendo repassadas, ok? E aí, novamente, a palavra fake news, que é o assunto principal, ok? Continuando mais esse tópicozinho aí, vamos acompanhar aqui comigo, vamos ver se a gente encontra mais palavras que relacionam-se ao assunto principal aí, não é? Então, mídia, né? Mídia, informações, ok? Novamente, online, né? Que eu preciso estar conectada para receber essas informações ou não, certo? Olha aqui novamente a palavra, que é o assunto principal, certo? E aí, people, eu marquei várias palavras para vocês, vocês puderam observar, não é? E eu disse para vocês que essas palavras são relacionadas ao assunto principal. E o que eu fiz com vocês foi acabar de fazer uma estratégia de leitura com vocês. Vamos ver qual foi essa estratégia? Acompanhe. A estratégia que nós acabamos de ver foi keywords, palavras-chave. O que é palavras-chave, teacher? Gente, palavras-chave são as palavras relacionadas ao assunto do texto. Vocês viram que eu circulei várias palavras lá, não foi? Então, dessas palavras que vocês puderam acompanhar, elas estão focadas em quê? Focadas no assunto principal. Vocês viram online, viram a palavra story, stories. Fake news já nem conta, né? Que várias vezes ele tem que aparecer mesmo, porque ele está recordando para você qual é o assunto principal do texto. O que mais que nós vimos, né? Vimos tips, links, ok? Information, certo? Vimos também outras palavras que se relacionam ao assunto principal, certo? Então, o que eu fiz com vocês aqui? Eu analisei com vocês as keywords, as palavras-chave, as palavras importantes que se relacionam ao assunto principal do texto, right? Bom, já vimos duas estratégias, não foi? Vimos a prediction, vimos a keyword, não é?
Vamos ver outra agora junto comigo. Vamos continuar lendo o texto. Tem mais coisinhas sobre esse texto aí. Vamos lá comigo. Então, para que você possa, não é, ver as estratégias de leitura, você vai observar também aqui junto comigo esse texto que fala sobre as fake news, não é? E aí vocês podem observar que tem algumas palavras em destaque. É uma estratégia de leitura, tá? Eu vou aqui junto com vocês lendo esse texto para que vocês possam entender qual é o assunto principal dele, não é? E aí vem um tópico número 1 aqui, ainda na sequência do texto, que diz o seguinte, ó. You have to check the source. A palavra source significa fonte, ok? O que é check, então? O que você acha? Se source é fonte, ele está dando dica para você encontrar sites confiáveis. O que você acha que ele está dizendo para você? Que dica é essa? Check the source. Check é checar, checar a fonte. Então, você tem que checar a fonte, né? De onde veio essa informação aí, certo? Então, onde você vai olhar? Onde é que você vai look? To the website, ok? De onde veio esse website? Você tem palavras em destaque aí, ó. Real, text, ok? Click, description, ok? Então, if you aren't sure, click on the About page and look for a clear description of the organization. Então, ele está dando a dica para você. Click. Aonde? Vai clicar neste botão About. E aí vai aparecer a description da organization, não é? De onde vem essa organização aí, não é? Que vem a fonte dessa informação. Então, sites confiáveis, como por exemplo, government websites, ok? São sites confiáveis. O que são esses sites aí? Sites governamentais, ok? São reliable, confiáveis, ok? Então, observe que tem palavras de destaque aí, né? Vou continuar com vocês, vamos lá. Próxima dica é You have to watch out for fake photos. Então, você tem que ficar atento a quem? A fake photos. Então, fake você sabe que é falso, né? Então, ele está falando de quê? De falsas fotos, certo? Então, novamente, tem palavras em destaque aí, stories, images, photoshopped, image, use, context, image novamente, ok? Então, uma dica que ele dá aqui, ó, use a tool, que é uma ferramenta chamada Google Reverse Image, ok? Que essa ferramenta ajuda você a descobrir, né, se essa imagem foi usada em outros contextos, em outras situações. Então, uma ferramenta interessante para você usar para saber se essas fotos são fake, ok? Próxima dica, number 3. You have to check the story is in other places. Check novamente, né? Você já sabe o que é check, verificar. Verificar o quê? Se a história está em other places, outros lugares. Vamos ver aqui, tem palavras em destaque, que é a palavra story, exceptions, organizations, story novamente, ok? Bom, aqui ele está dizendo para você look, você verificar se a story está onde? Em outros news sites, em outros sites, né? Para que você possa verificar se são confiáveis, né? Feel trust, certo? Então, aqui ele diz, ó, if you find, né? Se você encontrar em other sites, então, provavelmente, isn't fake, ok? Mas temos exceptions, ok? Temos exceptions, como todas as informações, né? É sempre importante você check, right? Continuando, mais uma outra hint, uma outra dica. You have to look for other signs. Look for, você deve olhar o quê? Other signs, sinais, certo? Então, quais são esses outros sinais, né? Muitas vezes, esses sites têm lot of ads, né?
muita propaganda. Então, quando você clica em um link, aparece muita propaganda, certo? Então, fique atento também nessa dica. Então, nessa imagem aqui, você pode observar, né? Nesse pequeno texto aí, você pode observar que tem palavras também em destaque, né? Click, link, story, certo? Então, isso que eu acabei de fazer com vocês foi mais uma estratégia de leitura. Eu tenho certeza que vocês desconfiaram qual foi, né? Que foi as cognate words. Olha só, story, história, não é? O link, certo? Clique, que é o clicar. Tudo bem? Então, todas essas palavras que estavam em destaque aí, em azul, são cognate words, palavras cognatas, certo? Então, quando a gente olha para as palavras cognatas, a gente já desconfia qual é a ideia ali daquela frase ou daquele texto, certo? Por quê? Porque elas são bem parecidas com o português. Então, elas nos ajudam a entender qual é a ideia. Por quê? Não preciso ficar o tempo todo traduzindo tudo. Pego uma palavra aqui, outra ali, eu já vou montando na minha cabeça aqui, né, a ideia daquele texto, right? Bem, vocês viram aí no number 4 que tem a frase assim, ó, you have to look for other signs. Vamos dar uma olhada aqui, então, com essa palavra have to, acompanhem. Então, what do you have to do to avoid fake news? O que você deve fazer para evitar as fake news? Então, aqui nós temos a palavra em destaque have to. Então, vamos observar aqui a dica que nós vimos. You have to check the source. Você tem que verificar a fonte. Próxima. Na próxima dica, você tem you have to. Você tem que watch out for fake photos. Ficar alerta, né? Ficar prestando atenção, né? Para as fake photos, as fotos que são fake, né? Que são montadas, certo? O que mais? You have to, você tem que check if the story is in other places. Verificar se a história está em outros lugares também. Continuando. You have to, você tem que look for other signs. Você tem que olhar, verificar outros sinais. Vocês observaram aqui que todas as minhas frases, assim como a pergunta tem um have to? Vamos observar aqui junto comigo como é que eu uso esse have to. Acompanhe. Então, have to é uma afirmação. É o nosso tem que diz que você deve fazer algo. Se assemelha ao verbo modal must, mas sem o peso da ordem. Então, fica como se fosse uma dica, né? Ah, você tem que fazer isso, ok? Mas sem ser uma coisa imposta, né? Uma ordem. Tudo bem? Vamos ver alguns exemplos comigo. You have to read this book. Olha só a capa do livro aqui, ó. Ai, você tem que ler esse livro, é o máximo, muito legal. You have to read this book. E aí, outro exemplo ali, ó. Capa de livro também, ó. Why do I have to? Por que eu tenho que fazer isso? Ok? Why do I have to? Então, o garotinho ali tá bem com raiva, deve ter sido a mãe dele que mandou fazer alguma coisa, né? Vamos ver alguns exemplos junto comigo? Então, have to, né? Você tem que, ou ter que. Primeira frase. I have to go home at 10 p.m. Então, na primeira frase diz o seguinte, né? Eu tenho que ir para casa às 10, certo? Então, nós temos aí a primeira frase. I have to. Então, eu tenho que ir para casa às 10. Olha aqui, I have to, né? Então, eu preciso ir para minha casa às 10. You have to buy new shoes. Então, you have to, né? Tem que comprar sapatos novos que você está precisando, né? She doesn't have to follow your rules. Ela não tem que, olha aqui agora ou não, né? Ela não tem que seguir as suas regras. Então, observar a nossa ordem aí da apresentação com o have to. Então, sempre o sujeito, né? Olha aqui, you, I, né? O sujeito aqui é o she. Aqui a forma negativa é com o doesn't, né? Aí depois vem o have to, certo? Have to, have to. E aí depois vem o verbo principal. Aqui é o go, aqui é o buy e aqui é o follow, né? Seguir as suas regras. Bom, a gente viu
né? Que o have to dá uma ideia de tem que, não é? Mas não é algo imposto, né? Uma ordem. Mas a gente tem um verbo modal que dá essa ideia. Acompanhe aqui comigo. Então, o verbo modal que dá essa ideia de imposição de algo é o must. Must, certo? Então, o must é o quê? O must é o como tem que, precisa, você deve, certo? Dá algo mais, né, de imposição mesmo. Ele tem o quê? Ele tem um peso maior, certo? Indicando uma recomendação mais firme, ok? Podendo ser, inclusive, uma ordem, tudo bem? Então, nesse sentido aqui, o must, ele é mais incisivo do que o have to, tudo bem? Então, a ideia de ordem, né, chega um pouquinho, um nível acima do have to, certo? Vamos ver alguns exemplos aqui junto comigo. My boss told me I must wear black for the meeting. O que está dizendo aí nessa nossa frase? O meu chefe me disse o quê? Que eu preciso... Olha só, é o chefe, hein, gente? Agora é o chefe, tá? Ele disse que eu preciso fazer o quê? Wear, que é vestir. Vestir black for the meeting. Vestir preto para a reunião. Ou seja, eu tenho que vestir, né? Não é algo que eu tenho opção, não. Ele está me dizendo, né? O meu boss, que é o meu chefe, ele já me informou que eu tenho que usar. Então, por isso aí vocês estão vendo a palavra must, porque é algo mais incisivo que a pessoa precisa fazer mesmo. Próximo exemplo. Ainda com must. You must work hard to achieve your dreams. Olha só, o que está dizendo aí nesta frase? Você tem que trabalhar duro para alcançar seus sonhos. Então, você tem que trabalhar muito, tem que trabalhar bastante para alcançar os seus sonhos. Ou seja, você deve, não é algo que você tem que talvez fazer. Não, é algo que você precisa, é necessário. Então, observe que o peso do must é maior do que o peso do have to, né? Então, é algo mais, né, incisivo mesmo. Assim como você viu nesse primeiro exemplo do boss, não é? O boss disse para ele que ele tem que vestir preto, né? Wear black for the meeting. Então, ele só informou ao funcionário dele. Assim como essa última frase, não é? Você tem que trabalhar muito, trabalhar duro para alcançar os seus sonhos. Então, é algo necessário, não é uma opção, não é? Você precisa se esforçar. Você precisa, não é? Trabalhar bastante para que seus sonhos possam ser realizados. Tudo bem? Então, vocês acabaram de ver comigo a diferença entre o must e o have to, né? Então, enquanto o have to é algo que você precisa fazer, né? Algo que é indicado que você faça, o must é algo mais incisivo, que você realmente tem que fazer, não é? Algo mais como dar uma ideia de ordem, de necessidade mesmo, right? Então, espero que vocês tenham acompanhado bem também as nossas estratégias de leitura, que nós revisamos algumas, como prediction, cognate words e keywords, ok?